Bom, hoje nós vamos ter a apresentação de Carmen Reichel sobre emoções da acupuntura. Carmen, se você puder se apresentar, e você está com a palavra, então segue o jogo com você. Um abraço. Obrigado. Obrigada, Wagner. Obrigada a todos por estarem aqui, né? Por estarem atentos, por se interessarem por essa ciência milenar, essa cosmologia, essa ciência milenar. Eu quero apresentar primeiro quem sou, né? Meu nome é Carmen Reichel, eu sou graduada em psicologia muito lá atrás. Fiz formação, então, em psicanálise. Lá muito atrás, dei aula na PUC também, como professora de psicanálise, Freud, Lacan. E trabalhei durante 25 anos num lugar chamado Instituto Psiquiátrico Forense. Vocês devem imaginar do que se trata. São pessoas que cometeram delito em função de doença mental. Então, aí a gente tem uma emoção intensa, uma grande sim, estímulo de emoção que leva o sujeito, né, a cometer um delito, estímulo de emoção e também uma doença psiquiátrica, né? Junto com isso, eu atendia no consultório e recebi assim, um paciente, um menino, um jovem, com transtorno de conduta. Transtorno de conduta é aquele quadro onde a pessoa não consegue controlar os seus impulsos e começa a cometer coisas perigosas para ele e para os demais. Né? E aí comecei a me dar conta que a psicanálise não dava conta de tudo isso, e como eu trabalhava num ambiente com muitos psiquiatras bem legais, muito legais, a gente começou a frequentar grupos de estudos relacionados com a terapia cognitivo-comportamental. Joia! Começou a funcionar super bem em pessoas com depressão, em pessoas também com transtornos, esses assim, de conduta. Ajudou bastante o transtorno de conduta, embora o transtorno de conduta não tenha cura, de fato, né? Mas eu queria mais. E aí que eu comecei a me aproximar de Tai Chi, e comecei Tai Chi, que é uma arte marcial, e do Tai Chi eu comecei a entender a dinâmica, né? Um pouco da dinâmica da medicina chinesa, e aí ingressei, então, na acupuntura. A acupuntura, então, ela abriu horizontes, né? Pela cosmologia, pela nova proposta que não se refere às nossas medicinas ocidentais. Embora que aqui, é importante que se diga no Brasil, a gente tem uma sociedade pluriétnica, né? A gente não é um povo brasileiro, né? A gente tem gente que tem uma origem alemã, germânica, outros, assim, italianos, né? Tem os japoneses, tem os oriundos da África, tem os indígenas. A gente não conseguiu formar ainda a nossa característica populacional, mas a gente tem uma influência, em termos de prática, uma influência ocidental. E a acupuntura tem uma influência oriental e que remonta a séculos atrás. A cosmologia, a origem da acupuntura, ela vem, é uma ciência que se fundou através da observação dos fenômenos da natureza. E aí os caras sacaram que tanto o homem como todos os seres vivos e inanimados, né, eles sofrem a influência desses fenômenos. Então, eles entenderam que há um predomínio das forças do Yin e do Yang e dos 5 elementos, que eu vou abordar com vocês assim, ao longo do nosso encontro de hoje. Né? E que não só acontece com o homem, mas acontecem principalmente com céu e terra, né? Céu e terra. E a coisa fascinante de tudo isso é que a acupuntura, ou a medicina tradicional chinesa, ela também se parece com as culturas dos povos originários nossos, né? Que em Krenak, vocês já viram falar de Krenak, seguramente, né? Como Krenak que propõe que o homem ele pertence à natureza, né? Não é que ele possui a natureza, ele pertence ele é mais um elemento da natureza. E assim também a acupuntura propõe que a gente faz parte e a gente sofre influência da natureza. A gente pode influenciar, mas a gente sofre influência das estações, do clima que a gente vive, dos patógenos, né? Mas só que a gente tem que lidar de forma harmônica com tudo isso. Então, 5 elementos, Yin e Yang. Essa é o ponto fundamental. Wagner, você passa a troca de slide, por favor. Eu vou ler, e depois eu vou ler de novo esse trecho de Jeremy Ross, que é um autor de acupuntura atual,
contemporâneo, né? Mas que eu acho fundamental para a gente entender tudo que a gente vive hoje e que viveu também em tempos antes, né? Jeremy Ross escreveu em 2003, é bem recente, né? Então, autor de tratados e livros de medicina tradicional chinesa, né? A maioria das doenças da sociedade moderna resulta da falta de contato com as energias do espírito, no lugar de amor, há medo e ódio, por si mesmo e pelos outros e pelo mundo. A doença da sociedade é uma decorrência da severa infelicidade dos indivíduos, do isolamento e da alienação. O medo é o principal bloqueio do fluxo do amor. O medo é a mãe da raiva e o controlador da alegria. É uma linguagem poética, mas dentro dela a gente já está vendo aqui os 5 elementos. E vocês vão poder, depois da nossa conversa de hoje, no final da aula, rever como esse texto foi montado a ponto da gente entender que os 5 elementos estão presentes e que se a gente tem um excesso de algum elemento, há uma desarmonia e uma patologia. Por favor, Wagner. A história da acupuntura, então, ela remonta à tradição oral, né? Ela é bastante antiga na medicina tradicional chinesa, então ela é coisa de séculos atrás. O livro mais importante da acupuntura, a nível mais antigo, né? O mais escrito mais antigo, é o Imperador Amarelo, que é o Dao De Jing, né? Que tem em torno de 300, ele foi escrito em torno de 300 anos antes de Cristo. Então, é uma cultura, é uma ciência muito antiga, e não só ela é antiga, por isso que ela, né, que ela tem sua importância, mas ela tem sua importância porque ela reflete uma filosofia de vida, uma filosofia de vida e de olhar o mundo e os fenômenos da natureza, né? Nós temos também o Dao De Jing, tá? Que é um outro livro que eu tenho a tradução dele aqui, que é um livro que fala sobre a filosofia chinesa, também remonta de 350 anos antes de Cristo, que também tem a ver com a cultura e a filosofia do povo chinês, né? E tem também a base, além de ser daoísmo, né, tem a base do confucionismo, que é uma corrente filosófica que funda, né, a filosofia chinesa, né? E que até hoje ela também é bastante difundida na China. Então, a gente tem esses alicerces, esse escopo teórico, né? Que é a tradição oral, que é o Imperador Amarelo, que tem mais de 300 anos antes de Cristo, né? Temos o Dao De Jing e temos também os livros de Confúcio, né? Adiante. Isso é interessante, eu voei, tá? É só para a gente poder contextualizar também. Há muito tempo atrás, né? A China recebeu também a influência do budismo. E ela acolheu muito bem o budismo. Acreditamos que ela acolheu muito bem o budismo, porque dentro da China, a filosofia daoísta e confucionista, ela tinha uma similitude, né, com o budismo. Então, o budismo dava sinais de confirmação daquilo que a filosofia chinesa oferecia. E tem um termo que se usa tanto no budismo quanto se usa na medicina chinesa, que é o Wu-Wei. É a ação da não ação. Quando se pensa em meditação, a gente pensa da ação sem ação, da não ação, né? Mas quando se pensa também em fenômenos da natureza, as coisas acontecem a despeito da nossa vontade. E um ponto acupunturado, um ponto que a gente coloca uma agulha, a gente coloca uma moxa, uma ventosa, aquele ponto gera mecanismos de ação espontaneamente e gera uma cadeia, então, de dinâmica. Justamente nesses 5 elementos, há uma movimentação energética. Por exemplo, né? Quando um paciente chega em sessão e se queixa de dor, na medicina chinesa, a gente entende que dor é uma estagnação do fluxo do Qi. Estagnação do fluxo do Qi. E saúde é o livre fluxo do Qi. Então, se eu gerar essa movimentação, essa ação sem ação, colocar agulhas no mesmo canal, por exemplo, estou com uma dor que está irradiando no canal do estômago. Aí eu coloco pontos distais, não pontos na dor, mas pontos distais no canal do estômago, eu posso gerar movimento energético e eu alivio a dor, porque
saúde é o livre fluxo do Qi, e Qi é essa energia que circula, que caminha pelo corpo, né? Então, por isso esse conceito, então, que também é do budismo, e a gente encontra também na medicina chinesa, pode ser bastante importante na nossa técnica. Adiante, Wagner, por favor. Conceitos do Yin e do Yang, né? Yin e Yang está em tudo que permeia a natureza, tudo que permeia o universo. O homem chinês é um homem que tem as mãos elevadas, né? Está de pé e as mãos elevadas, né? Porque a gente diz que a energia Yang descende, ela vem do céu, enquanto a energia Yin vem da terra e sobe. E nessa circulação energética que se faz a vida e a saúde, Yin e Yang. A gente também diz que homem é mais Yang, mulher é mais Yin. A noite é mais Yin e o dia é mais Yang. Deixa eu trazer um exemplo meu, tá? Talvez assim ajude a compreender também isso. Não só porque eu sou mulher, mas eu sou uma pessoa mais Yin. Eu sou mais Yin, eu sinto mais frio, mesmo que assim, algumas pessoas Yin são mais gordinhas, eu sou magra, mas eu tenho mais frio, eu sou mais Yin. O Yin eu acumulo também da energia do frio, da água. No verão, que eu tenho uma energia Yang do sol e do ambiente que me cerca, eu fico super harmonizada, eu fico super equilibrada. Por quê? Porque eu excedo no Yin e eu tenho bastante Yang lá de fora. Tanto é que eu transpiro bastante, fico bem, meus pés não incham, eu fico bem. Agora, no inverno, quando já tem um excesso de energia Yin na natureza e eu tenho um excesso de energia Yin, eu fico contraída, eu fico com dores e meus pés incham, tenho retenção de líquido, embora, né, eu não tenha excesso de peso. Então, equilíbrio é a energia Yin e Yang em harmonia. E Yin e Yang tem em todos nós, em todos os órgãos internos da natureza, mas assim, importante lembrar que a energia Yang, ela desce pelo corpo, e enquanto a energia Yin ascende pelo corpo, ela vem da terra e ascende. E essa circulação de energia gera a vida. Justamente essa que gera a vida e que gera a saúde, né? E isso acontece em todos os seres da natureza, não só no homem, mas nas plantas, nos animais, no próprio planeta, né? Então, quanto que é importante a gente ter uma atitude também respeitosa em relação ao meio ambiente, né? Que a gente cuidar do meio ambiente, porque ele também sofre a influência do Yin e do Yang, e se a gente obstruir essa circulação de energia, a gente vai ter problemas com o meio ambiente, e como a gente interage com ele, como a gente é parte da natureza, a gente vai ter problemas mais ainda, né? Ok, vai mais adiante. 3 tesouros, né? São 3 tesouros, ou seja, são 3 definições importantes, né? O Jin, o Qi e o Shen, né? Que são termos assim que se usa na medicina chinesa, né? Jin. Jin é essência. Então, vou contar um pouquinho uma historinha para vocês entenderem o que é Jin. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe, de uma forma ancestral, me deram um tesouro, uma caixinha, um tesouro. E desse tesouro abriga toda a minha energia ancestral. Imaginem moedinhas, né? Moedinhas. Essas moedinhas estão guardadas no tesouro, mas são moedinhas que há quem diga que eu consigo repor um pouco, mas são muito difíceis de repor. Essas moedinhas precisam ser tratadas como um grande tesouro, porque a cada vez que eu preciso fazer alguma coisa, eu pego uma moedinha de ouro, né? E vou ter que disponibilizar para comprar coisas, né? Coisas que são importantes para a minha vida. Se eu gasto o meu Jin de uma forma desenfreada, se eu não economizo o meu Jin, isso representa que eu não vou ter qualidade de vida e vou ter uma vida mais curta também, porque eu gastei por demais o meu Jin. Então, o Jin, a gente tem essa essência que está em todos os seres vivos, que é inata, e que pode ser, aqui fala em Qi adquirido, mas eu posso preservar, eu posso melhorar ele com a alimentação e com a respiração. O que estavam falando antes, assim, né? O que eu posso fazer, além da acupuntura, para melhorar, então, essa energia? Alimentação e respiração. Então, de novo, né?
o quanto que eu tenho que cuidar da natureza, porque eu tenho que ter alimentos saudáveis, eu tenho que ter um ar saudável, porque isso alimenta o meu tesouro ancestral. Isso que mantém o meu tesouro ancestral vigoroso e forte, para que eu possa viver, então, os meus 80, 90, 100 anos, né, com saúde e vigor. Né? Eu preciso dele, né? Não há uma fórmula mágica, há, na verdade, uma vida equilibrada. Isso, no Imperador Amarelo, existem textos que falam sobre a qualidade do comportamento do homem para a gente poder ter uma vida longeva, né? Longeva e com saúde, né? Assim, com atividade funcional, ok, né? Adiante, Wagner, por favor. Adiante. O Qi. O Qi é um elemento cosmológico da medicina tradicional chinesa, então. Né? O Qi permeia tudo que está no universo. Tanto que há quem diga que os chineses comem tudo que tem vida, comem tudo que tem Qi. Né? Mexeu, eles comem, né? É um gafanhoto, é o que, seja o que for, mexeu, eles comem porque tem Qi. E Qi é um alimento essencial para a vida, né? A gente também, na cosmologia chinesa, a gente pensa que matéria é o Qi condensado. Interessante isso, né? Matéria é o Qi condensado. Como se fosse um X-Men, né? Que tem aqueles heróis o homem elétrico, sei lá, o homem que tem energia, né? Sim, é que quanto que nós podemos transformar em matéria esse Qi que está disponível em mim e na natureza, né? E quanto que a estagnação do Qi gera matéria. Deixa eu dar um outro exemplo para que fique claro, né? Tá, eu estou super bem e tal, mas eu fiz um movimento errado e deu um entorse em mim, né? Deu um entorse, deu um caroço muscular, é como se o Qi tivesse condensado, o Qi virou matéria ali. Ou até mais grave ainda, né? Eu comi muita coisa, que é produtos lácteos, né? E quem tem que beber leite de vaca é terneiro, que depois que cresce pasta, e eu insisto em tomar leite de vaca, e aí eu começo a ter alergia, e começo a ter cistos, né? Cistos ou cálculos renais, né? Isso é o Qi condensado em matéria. Então, a gente pode ver que só que aí é um Qi em desarmonia, porque o Qi em harmonia é a própria energia vital. O Qi em harmonia é a nossa vida, né? É a vida que a gente tem, que a gente pode gerar para outros seres também, né? Assim, eu vou fazer uma distinção de vários Qi que a cosmologia chinesa propõe, né? É o Gu Qi, que é o Qi da alimentação, é o Wei Qi, que esse é o principal, que eu vou terminar depois a aula, né? Mas que também existe um Qi celestial, né? Que é esse Qi que a gente recebe, que a gente herda, né? Que se transforma em Jin, em essência. Adiante, Wagner, por favor. Eu não vou explicar em detalhe todos eles, mas eu quero que vocês entendam. A gente tem o Anti, tá? Que é o Qi pré-natal, a gente que está no portão da vitalidade, que é o Migmen, né? Que são áreas relacionadas com aonde eu guardo meu tesouro. Tem o Zonti, que está relacionado com o órgão energético baço e pulmão. Então, repara como na medicina chinesa os órgãos internos têm funções energéticas, não só como se fala na medicina ocidental, né? Os órgãos internos na MTC, na medicina chinesa, eles têm funções relacionadas com o Qi, com as emoções e com as funções de sobrevivência da vida, né? Então, nós temos também o Gu Qi, que é dos alimentos, relacionado com o baço. Nós temos o Gong Qi, que é com o pulmão. O Zong Qi, de novo, junto com o Gu Qi, com o pulmão reage como o Gong Qi, que absorve e forma o Zong Qi, né? Então, quando circula energia entre os órgãos internos, há uma formação, uma depuração do Qi e culmina no Wei Qi, esse Qi defensivo que eu vou colocar para vocês logo no final, que tem a ver com a pele e com o estômago também, porque está relacionado, então, com o baço. Em relação a isso, né, o Qi defensivo, né,
Um exemplo que eu acho bem interessante a gente trazer, né? Que é um exemplo que, acho que para mim, clareia sobre essa questão do que eu faço quando tem esse tipo patógeno, esse TI que é um TI da doença, né? Que é o fator patogênico externo, né? Quando um ladrão entra na minha casa, o que eu quero não é matar o ladrão, né? O que eu quero é que o ladrão vá embora, tu entende? Que vá embora. Porque se o ladrão ficar na minha casa, tiver que matar, vou ter um problema gigantesco, então eu quero que o ladrão vá embora. O EIT, justamente, esse T defensivo, ele impede que esse fator patogênico, esse ladrão, invada meu corpo e permaneça dentro dele. Porque se permanecer dentro dele, todo ser violento faz um estrago gigantesco. Então, não é bom que um ladrão, né, entre na minha casa e permaneça lá. Eu quero que ele vá embora. Então, é justamente trabalhar com o EIT que faz com que eu tenha saúde e que impeça que o fator patogênico externo me invada e me adoeça. E que eu possa, então, manter a saúde. Adiante, vai. Bom, aí a gente tem a movimentação energética, os 5 elementos em movimento, né? Assim, veja esse gráfico que é bem interessante, né? Os chineses, então, descobriram, observando a natureza, que nós, seres humanos, funcionamos iguais às estações do ano, exatamente iguais às estações do ano, né? Verão está conectado com o elemento fogo e que está conectado com o coração. Não é à toa que também, que no verão, ficamos muito mais sensíveis às relações, ao amor, à interação pessoa social. Então, gostamos de tomar banho de mar, a gente interage, sai mais para tomar um chopp com os amigos. Agora que a pandemia está um pouquinho mais calma, né? A gente consegue jantar fora, a gente consegue fazer atividades sociais um pouco mais intensas, né? A outra estação que tem uma relação também com o corpo é a Terra, que tem a ver com o Basco, que chama-se final verão. Eu acho interessante a gente poder relatar aqui que existe também uma interpretação na medicina chinesa que o elemento terra, ou baço, é a estação do ano chamada canícula, que esse final verão é calor úmido. São 18 dias que são intermediários entre uma estação e outra. Por ser calor úmido, a gente fica mais suscetível, então, à penetração do fator patogênico. Então, a gente tem que tomar mais cuidado nessa quinta estação, que é a calor úmido, que, na verdade, em alguns gráficos colocam no meio, né? Colocam no meio desse gráfico e não tanto na ponta, né? Mas, assim, a tradição fala de que o fogo gera a terra vai gerar o metal, porque a próxima estação, depois que passa o verão, a gente entra no outono. Dá conta disso? No outono, né? E o outono, então, é o elemento metal, é o elemento relacionado com o pulmão, quando as folhas caem, quando, né, quando as folhas caem e quando os frutos também amadurecem e caem. Então, a terra também tem um outro perfume, né? Ó, que o elemento assim, do olfato fica muito mais aguçado, né? Depois, então, nós voltamos então para o elemento água, entramos no elemento água, que é o inverno que está conectado com o rim que abriga a minha energia ancestral, rim esse, então, que tem a ver com essa construção, esse armazenamento de energia, e a gente entra, então, depois do inverno, a gente entra na primavera, elemento madeira, que é conectado, então, com o fígado. É um ciclo de geração. Então, e os chineses entenderam que esse ciclo de geração na natureza também se repete dentro de nós, né, nos nossos órgãos internos. Não posso mudar aqui, perdão, estava mudando, obrigada. Né? Então, madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água e água gera madeira. Então, isso é um ciclo de geração. Só que esses elementos têm a ver também com emoções, tá? Então, verão, que nós estamos agora, conectado com a emoção da alegria, né? A terra conectada, que é o baço, conectada com a emoção da preocupação. O outono, que é o metal, que é o pulmão, conectado com a relação da tristeza. O inverno, que é a água, que é o rim, conectado com a emoção do medo.
a primavera, a madeira, fígado conectada com a emoção da raiva. Então, esses órgãos internos, assim como as estações, nos deixam vulneráveis a algumas emoções. Não é à toa que, muito frequentemente, a gente está mais vulnerável a uma emoção do que outra, e talvez esteja relacionado com a estação do ano também. E que uma emoção e que uma estação e que um elemento ele gera o outro, mas que também é possível a gente limitar essa interação do elemento. Por favor, adiante, Wagner. Outra coisa importante também, né? Repara como 5 elementos estão associados em tudo que os chineses pensaram, né? Também está associado com a questão do horário, das horas, né? O horário de maior intensidade do coração é o meio-dia. Então, os chineses desaconselham a atividade física ao meio-dia. Interessante, né? Logo depois do coração, porque é o órgão acoplado, a gente tem às 14 o intestino delgado. Às 16 tem a bexiga e às 18, de 2 em 2 horas, mudam o órgão interno. Né? Um exemplo, vou trazer um exemplo que eu acho bastante interessante, né? Tem gente que tem insônia, né? Talvez alguém tenha insônia aqui. Alguém tem insônia e acorda às 3 da madrugada. Dá uma olhadinha no relógio aqui, né? Às 3 da madrugada tem conexão com a energia do fígado. E a gente diz, essa insônia que a pessoa desperta às 3 da madrugada é assim: a alma etérea não encontra a sua morada. Sim, porque o fígado abriga a alma etérea. E nessa medida, então, alguém que tem essa insônia às 3 da madrugada, a gente tem que dar uma olhadinha como é que está o fígado. E tem que dar uma olhadinha como é que está a emoção da raiva, né? Uma criança, né? Que tem muito medo, né? Eu tenho que dar uma olhadinha, então, como é que ela fica às 18 horas, ao entardecer, que é o horário do rim, que pode dar algum sinal sobre isso, né? E repara, uma coisa bem interessante aqui, ó. Às 6 da manhã, amanhecer, às 6 da manhã, intestino grosso. É hora da gente ir no banheiro, né? Normal. E é bom que seja assim, tu entende? É bom que seja assim, entende? Todas essas produções que nós temos, né? Seja as fezes, a urina, todas são bem-vindas. Então, aí a gente tem que poder seguir esse ciclo natural dos horários do corpo, né? Que são, segundo a medicina chinesa, são importantes porque o órgão interno, nesse momento, ele está em evidência. Não é à toa também que tem crianças que fazem febrão às 4 da madrugada, né? Quem não teve filho já aqui, que às 4 da madrugada estava com febrão? É o horário do pulmão. E o pulmão que tem a ver também com a pele, com o qi, esse wei qi que não está protegido. A gente diz também, só para dar também uma palhinha sobre a questão da dietética chinesa, se você está com rinite, sinusite, né? A indicação que nós damos na medicina chinesa é que você faça um chá de gengibre. Ó, chá de gengibre. Chá de gengibre e use o chá de gengibre à noite e vai deitar, porque vai transpirar. Segundo a medicina chinesa, na transpiração, a gente expulsa o fator patogênico externo que se transformou em interno, tá? Mas veja bem, o pulmão ele tem a função de abrir e fechar os poros da pele, porque o pulmão está conectado com a pele, né? Com a pele. Nessa medida, então, é hora, se você transpirar, você não vai sair à rua. Você não toma chá de gengibre na medicina chinesa pela manhã, só toma à noite, porque você é um alimento, uma raiz yang, né? E que ela vai movimentar a energia. Lembra, saúde é o livre fluxo do Qi. Vai movimentar intensamente a energia em yang e vai fazer você expulsar o patogênico, vai expulsar o ladrão, o tal do ladrão que eu quero botar para fora, eu consegui expulsar com o chá de gengibre. A parte disso também, eu posso pensar que os alimentos ácidos, o sabor ácido é um sabor madeira, e a função da madeira, do fígado, é aumentar os fluidos corpóreos, tá? Então, na medicina chinesa, a gente, quando está resfriado, a gente não toma suco de laranja, né? Por quê? Porque, assim, vamos ver junto, né? Quando a gente pensa numa laranja,
o que acontece na boca da gente? A minha se enche de água, né? Eu fico cheia de água na boca, né? Então, se eu fico com água na boca, todo o meu corpo também, ele aumenta os líquidos internos, os fluidos corpóreos, né? E se eu estou resfriado, eu estou cheia de fluidos corpóreos, eu não devo usar mais fluidos corpóreos. Eu posso tomar um chá, um sabor que aumenta o fluido corpóreo, né? Eu posso tomar um chá de gengibre que vai vai drenar, que vai expulsar o patogênico, né? Se eu estou com congestão nasal, se eu estou com uma rinite, assim, com uma rinite querendo caminhar para a sinusite, né? E o leite, eu sei que o leite, ele gera mucosidade. E eu sei que leite, eu adoro leite, mas enfim, né, é o paladar infantil que eu tenho, né? Mas eu sei que o leite gera mucosidade, e se eu estou com rinite, sinusite, segundo a medicina chinesa, a dietética chinesa, eu deveria evitar o leite, porque ele vai gerar mais mucosidade. Então, esses conceitos da dietética chinesa estão relacionados com essa cosmologia dos 5 elementos. 5 elementos de novo, então, aparecendo no relógio biológico, aparecendo nos órgãos internos e na dietética chinesa. Ok, adiante, Fábio. Aqui é o mesmo relógio, só para vocês darem uma olhada, como é bonito, né? Que ele é esquemático, né? De 2 em 2 horas eu troco o órgão interno sempre aos pares, né? O pulmão tem conexão com o intestino grosso. Tanto é que tem um ponto chamado IG4, intestino grosso 4, que ele se abre na face. E quando eu coloco esse ponto IG4 com IG20, que é bem na asa do nariz, eu respiro melhor. Então, intestino grosso relacionado com a energia do pulmão. Logo depois, então, eu tenho o estômago conectado com a energia do baço. E aí eu vou conectando os pares de órgãos internos, sempre chama-se Zhang Fu, tá? É o órgão Yang e o órgão Yin, né? Conectando os órgãos internos para que eu tenha essa circulação energética em harmonia. Lembra sempre que saúde é o livre fluxo do Qi. E por essa razão, como o Qi tem que ter livre fluxo, eu preciso também de não estancar o Qi. Segundo a medicina chinesa, volto a dizer, né? Medicina chinesa o frio gera estagnação. Alguns procedimentos das medicinas, fisioterapias, medicinas ocidentais, indicam gelo, né? Gelo. Entretanto, na NTC, gelo jamais. Gelo jamais. Gelo vai congelar e vai estagnar o Qi. E lembra, saúde é o livre fluxo do Qi. Então, gelo não, eu preciso de botar a moxa. Bati o braço, estou com dor aqui. Então, eu vou botar a moxa num ponto anterior à batida e num ponto posterior à batida, de forma que eu consiga fazer a circulação energética do Qi, né? Que o canal possa fluir. Os canais de acupuntura são como vias de energia, né? São como os metrô, né? Que por ele passam, então, a energia, mas essa energia conecta órgãos internos. E esses órgãos internos também se conectam com o exterior. Então, é um movimento interno e externo. Isso é muito bonito, né? Que você consegue conectar o exterior com o interior através de pontos de acupuntura e também através do ambiente que você vive. Tanto é que quando a gente tem, por exemplo, eu tenho problema com frio, assim, eu tenho uma casa maravilhosa em São Chico, assim, adoro aquela casa, adoro aquelas áreas, aquela natureza exuberante, mas se é frio, eu posso botar lenha na lareira, ligar o split, que o meu corpo, ele sofre com frio. Gera estagnação de circulação de sangue, e por mais que eu tenha competência em acupuntura, esse fator patogênico externo, para mim, é violento. Então, no inverno, eu não posso passar lá, por mais que eu bote fogo na lareira, né? Então, livre fluxo do Qi é saúde, estagnação é doença. E tudo que gera estagnação em nós vai nos adoecer. Para mim, o frio é terrível, né?
Para algumas pessoas, mas de qualquer forma, gelo vai ser sempre frio para as pessoas, né? Mas para algumas pessoas, o frio, que são pessoas mais yang, o frio não as torna tão vulneráveis. Adiante. Pode adiante. Bom, então, assim, eu falei antes sobre a circulação nos canais de energia, né? Nos canais, nos 12 canais, né, de energia. Agora, assim, eu quero passar para vocês a pequena circulação. Ela acontece, os 12 canais, eles circulam de 2 em 2 horas, né? De 2 em 2 horas, aquele trem passa e aquele trem acessa aquele ponto. O metrô que eu peguei, né, vai me levar naquela hora, vai me levar para o baço. Naquela hora vai me levar para o fígado, né? Agora, a pequena circulação energética, ela do Reimai e Daimai. São vasos que circulam pela frente e pelas costas. Como está o desenho, né? Ela não vai para a extremidade, mas são vasos que captam energia e que distribuem energia. Eu acho, gente, que depois vocês me explicam um pouquinho mais de metrô, mas eu acho que essa é a mesma lógica do metrô, sabe? Assim, de que busca as pessoas, despeja as pessoas para outros lugares, para eles pegarem outros trem para, né, para mais adiante. Então, isso é o Rei-Mai do Mai. São vasos de energia, Yin e Yang. E assim, os chineses falam que esses são os primeiros que foram concebidos na barriga de mamãe, né? Quando a gente estava sendo gestado, né? Foram os primeiros que foram fundados, porque eles também abrigam o Tantien. Bom, aí já é uma outra história um pouco mais daria até uma aula só sobre essa questão dos vasos extraordinários, né? E, em especial, da pequena circulação. Mas que a gente também pode, com a moxa, acupunturar, ou mochar, né? Um ponto, o VC4, que é 4 dedos abaixo da cicatriz umbilical, que tonifica a minha energia ancestral. Lembra do Jin, aquilo que eu falei, daquele tesouro que eu recebi quando eu nasci? Pois então, no VC4 eu posso tonificar esse meu tesouro, além do ar, além da alimentação. Adiante, Fábio. Esse é o esquema, para vocês terem uma ideia, né? Tudo isso fica com vocês, tá? Depois que o Wagner pode distribuir o PowerPoint, quem quiser contribuir, olhar também mais detalhadamente. Eu vou distribuir, sim. Tá? Assim, aqui nós temos os órgãos internos, fígado, coração, baço, pulmão, rim. Nós temos em cima os elementos desses órgãos, os órgãos do sentido a ele associados, os tecidos, né? Os ornamentos, né? A emoção, o sabor, a qualidade do sabor e o crescimento e desenvolvimento. Tá. Deixa eu ver com vocês assim. Vamos supor que alguém está com uma fragilidade nas unhas. Minha unha quebra muito, né? Bom, a unha, veja bem, né? A unha, até porque serve para vocês poderem até pensar sobre a própria vida, né? A unha tem conexão com o órgão energético. Cadê aqui ele, o fígado? Tá aqui. Não, perdão, a unha tem conexão, perdão. A unha tem conexão com... Perdi aqui. Mas não está aqui não, mas ele é isso mesmo, tá? Ó, vamos ver assim, tá com problema de... Melhor, tá com problema de tendões, tá? Tá com tendinite. Tá com tendinite, né? Tá com tendinite, então assim, o que que eu posso pensar, né? A pessoa tá com tendinite e ela tá com problema, então, relacionado com o TI do fígado. Tá com otite, relacionado com o TI do fígado, né? Tá com um problema relacionado com língua, com o nariz, com o olfato, né? O olfato não funciona, então, com o pulmão. E assim a gente vai, né? Podendo entender quais os órgãos internos e quais os sentidos a eles relacionados, né? Olha a unha aqui, ó, que mostra, ornamentos. Unha, tá. Fígado, tá aí, ó, achei. Eu não tinha visto antes, mas é fígado, exatamente. É que eu tinha pensado, fígado, né? Por quê? Por que é fígado? Porque na medicina chinesa, né, a unha é o prolongamento dos tendões, entende? Unha é o problema dos tendões. Então, se eu tô com um problema de... A gente tem, às vezes, né, problema de micose no dedão, né, do pé, né? Eu tenho que ver meu fígado. Na medicina chinesa, eu tenho que tratar o fígado, porque aquela micose no dedão do pé, unha, né? Tem a ver com o fígado, você entende? Então, agora as emoções, né? Se eu sou uma pessoa muito braba,
muito braba. Eu sou um elemento madeira intenso, eu sou uma pessoa que eu tô gastando meu fígado, eu tô assim tratando meu fígado de uma forma bastante agressiva, né? Porque o fígado se desequilibra com a agressividade, né? Também os alimentos de sabor ácido, eles têm a ver com o fígado, né? A minha preferência alimentar, se eu sou uma pessoa muito chegada em laranja, em bergamota, em alimentos de sabor ácido, eu estou também danificando, de certa forma, o meu fígado, porque eu estou excedendo, exagerando, né? A estimulação naquele órgão. E talvez isso possa, ao longo do tempo, me levar a uma desarmonia na emoção até da raiva. Um pouco de atitude, porque assim, o fígado também ele é tido como um general, ele nos coloca na atitude, na ação, tá? Você tem ação através do fígado, mas se o fígado está excessivo, vou ficar descontrolada, né? Vou ficar muito, muito brava, com muita raiva, né? Então, a outra emoção, que eu vou pegar o coração. O coração, a emoção do coração é a alegria e o prazer. Mas, se eu estou em excesso de alegria e prazer, se eu estou, como a gente fala na psiquiatria, em estado maníaco, né? O meu coração está em excesso. E a gente tem um ponto que apazigua as emoções do coração, que é o C3, por exemplo, coração 3, que pode ser aplicada agulha, que é na primeira prega do pulso, logo do ladinho do ossinho, a gente pode aplicar com agulha, a gente pode aplicar com um palitinho ou com um lapisinho, a gente pode aplicar, isso estimula o ponto a harmonizar o ponto, né? Então, se eu estou excessivamente alegre, um processo mais até de euforia, eu posso estar, então, desarmonizando o meu coração. Quando a gente vive situações de muita preocupação, o pensamento fica excessivo, o pensamento fica demais, fica com muita intensidade, eu estou preocupado, né? Eu estou assim, atingindo o meu baço. Aquele pensamento de nhói, 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 que não sai do lugar, né? E você não consegue botar em prática alguma atitude, porque a função do baço, na verdade, é o planejamento. Mas se eu fico preocupada demais, eu não tomo atitude e aí me preocupo demais, né? A tristeza é a emoção que se refere ao pulmão. Não é à toa, né? Se a gente for lembrar que os poetas do romantismo, né, os grandes poetas do romantismo, morriam de tuberculose. Eles tinham uma dor assim atroz, né, um sofrimento atroz pelas coisas, pela vida, pelas pessoas, pelos amores, né? Então, tristeza excessiva lesa pulmão. Então, e o medo tem conexão com o nosso órgão energético, o rim. Não é à toa que a criança, quando tem muito medo, ela faz xixi na cama. E não é à toa que nós, adultos, quando ficamos com muito medo, a gente vai correndo para o banheiro ligeiro, né? Que a gente tem uma urgência urinária, né? Então, também o medo, ele estabelece uma relação direta com o rim, elemento água, né? Então, as emoções, elas estão conectadas, então, com os órgãos internos. E se você tem uma emoção excessiva, você vai acabar lesando um determinado órgão interno. Um ponto importante nossa conversa de hoje é justamente esse, né? De que quando a emoção está excessiva, ela está lesando um órgão interno. Então, a gente está vendo aqui que existem tecidos, ornamentos, órgãos do sentido e emoções em especial que se conectam com os órgãos internos e quanto que é importante te manter essas emoções em equilíbrio para ter uma saúde até física, né? Porque o órgão interno não tem só a função da emoção, o órgão interno tem a função também de produzir o nosso livre fluxo e a saúde no sangue, no ti, em todas as outras funções também. Adiante, Wagner, por favor. Bom, aqui um pouco que eu já tinha falado para vocês, né? Das estações do ano, né? Eu acho que vou adiante para a gente não ficar muito tempo nisso, vamos adiante. São as estações do ano e os elementos, tá?
Então, o Maciossa, que é um autor também da MTC, ele fala que a natureza de um órgão ressoa como uma emoção, né? Então, se você tem uma emoção desequilibrada, você vai causar um dano nesse órgão interno, né? Excesso de euforia, fogo, vai lesionar o coração. Excesso de ansiedade, preocupação, vai lesionar o baço. Excesso de tristeza, né? Melancolia vai lesionar o pulmão. Excesso de medo, ou as fobias, né, vai lesionar o rim. Excesso de raiva, a ira, vai lesionar a madeira. Parênteses. A medicina chinesa, ela fala que os processos que nós temos de câncer, e que além de ser o problema da alimentação cheia de agrotóxicos que a gente vive, é um processo de estagnação do Qi do fígado. Ou seja, é muita raiva, é muito ressentimento. Então, a gente harmonizar essas emoções, principalmente a raiva, e principalmente hoje, que a raiva está tão efervescente em todos nós, né, de um jeito ou de outro, é importante a gente aplacar um pouco a raiva. Ter atitude, né? Não é uma questão de ficar, né, sem atitude, mas ter atitude, mas manter o equilíbrio, né? Para que a emoção da raiva não tome conta, né? A gente diz que o fígado é o aplanador das emoções. Por quê? Porque se a gente não tem uma raiva excessiva, a gente deixa fluir o resto das emoções. E, portanto, o resto vai conseguir se encaminhar de uma forma, né, mais equilibrada. A raiva leva a uma reação de luta ou fuga, né? E que tem conexão, então, com medo também. Raiva e medo, eles andam muito juntos. E se eu consigo diminuir a minha raiva, é provável que eu consiga diminuir também o meu medo. E se eu diminuo também o meu medo, a minha raiva fica menor, né? Segundo a terapia cognitivo-comportamental, né? O medo, uma interpretação de que há um risco, há um perigo. E eu vou reagir, então, fugindo ou lutando. Diminuir o medo vai harmonizar as minhas emoções de forma que eu não sinta tanta raiva. E se eu também tiver menos raiva, eu vou ter uma reação menos agressiva e vou alimentar menos esse fogo do fígado, essa ascensão do yang do fígado. A propósito disso, pessoas também com ascensão do yang do fígado, segundo a MTC, ficam mais vulneráveis aos AVCs. O AVC, o acidente vascular cerebral, segundo a MTC, é o yang do fígado que acendeu e pá, pum, explodiu, né? E aí eu posso ter um AVC hemorrágico nesse caso, né? Tanto que é o yang que sobe, né? Tanto que, em geral, pessoas com AVC podem ter uma personalidade mais briguenta, mais irritada, né? E que isso pode gerar, então, uma doença física também, não, saiu fora do padrão emocional. Adiante, Wagner, por favor. Então, é aquilo que eu falei, cada órgão corresponde a uma emoção, e o desequilíbrio das emoções pode afetar a função dos órgãos, mas não só dos órgãos, mas como estão conectados um ao outro, né? Na verdade, então, vai afetar todos os outros órgãos internos. Adiante, Wagner, por favor. Bom, aqui mais um gráficozinho sobre, né, as emoções, né, e o efeito negativo de cada uma delas, né? Repetindo aquilo que eu falei, só que com mais textos, falando assim, com mais texto. Vai adiante, vai, porque acho que chovendo molhado aqui. De novo, a mesma coisa que eu falei, só que em mais texto. Adiante. Aquilo, né? O medo atua predominantemente no elemento água. Então, portanto, reinvestiga, né? Urinar na cama, para as crianças, é muitas vezes um exemplo desse medo crescente em espiral, né? Que conduz à tensão e à dor, também, que pode acontecer no momento do parto, né? Que recebe bastante atenção, né? Um temor súbito é perturbador e pode, por vezes, deixar sua marca no coração e nos rins. Tá. Mas a ansiedade crônica costuma ser bastante destrutiva, né? A gente diz, como o rim é elemento água, é a água do rim que apaga o fogo do coração. Quando o nosso rim está em harmonia,
eu consigo, tanto é que existem exercícios do Tai Chi que fazem com que você se dobre, de forma que a energia do rim consiga apagar o fogo do coração. Então, de novo, né, são 5 elementos agindo de uma forma a apaziguar um ao outro, né? Adiante. E aí, então, tá? Aí estamos, assim, praticamente no fim, né? A saúde física e emocional. Não há como separar saúde física de saúde emocional, né? O Qi é essa energia de defesa que eu falei, né? Equivale no ocidental ao nosso sistema imunológico, né? Sua função é proteger o corpo contra a invasão de fatores patogênicos e aquecer a nossa pele, né? Ou seja, nos dar proteção e fazer com que a gente não adoeça com a invasão de fatores patogênicos, né? Alterações e desarmonias no Qi geram abertura, lemos poros, abrem, né? E passa a ser desprotegido e é preciso, então, restabelecer a circulação energética da energia de defesa, do que é o Qi, né? Para que o patogênico não aprofunde e não produza doenças crônicas mais severas. Segundo a medicina tradicional chinesa, após ser produzida pelo pulmão, o Qi acenderá até a pele, mais especificamente entre o espaço pele e músculos. Para chegar até o espaço, o Qi, que ainda não é considerado uma energia pura, passa pelo rim para ser filtrada e alcança uma região da bexiga através do vaso maravilhoso Yang-Qiao-Ma. Yang-Qiao-Ma é um vaso maravilhoso. Deixa eu só dar uma palhinha, assim, aquilo que eu falei de início, né? Os chineses entenderam que a cada 2 horas também passam vasos extraordinários entre o céu e a terra, como se fossem metrôs, tá? E esses pontinhos de metrô você pode pegar no teu corpo também, de uma forma de viagem astral, sei lá, né? Então você abre o canal, né? Com 2 pontos e você pega a energia desse vaso extraordinário que circula entre o céu e a terra. Entende, né? Que saúde é o livre fluxo do Qi e estar em harmonia com as forças da natureza. Então, se os vasos extraordinários, os vasos maravilhosos, circulam entre o céu e a terra, e eu conseguir me harmonizar com esses pontos, né? No momento que o vaso está passando, eu peguei o trem, eu peguei o metrô certo, e eu vou para o lugar certo. Claro que cada vaso extraordinário, além de estar conectado com esse momento, esse horário do dia, ele também tem funções no meu corpo. Não, são 8 vasos extraordinários. Só isso já dá uma aula legal, assim, né? Os vasos extraordinários, tá? Mas, enfim, é só para vocês terem uma ideia dessa cosmologia, que ela é complexa e ela integra todo o conhecimento do homem pertencendo à natureza, e se ele conseguir trabalhar sua vida de uma forma integrada com a natureza, se a gente tiver um movimento ambientalista, né, no sentido de cuidar da natureza, a gente está fazendo o máximo por nós e por todos, né? Porque é essa integração de homem e natureza que conta. Adiante, Wagner. Por favor. Então, isso é aquilo que eu falava um pouco, né, do Yi Hui, né, que ele fala sobre a cosmotécnica, né, eu vou sintetizar. Cosmotécnica é as ferramentas que estão relacionadas com a cosmologia. Cada conhecimento humano, ele tem uma base teórica, e essa base teórica confecciona, então, objetos, técnicas, e ferramentas para que eu possa atingir os objetivos. Eu não posso pensar a medicina tradicional chinesa como eu penso a medicina ocidental. Eu tenho que pensar dentro dessa cosmologia. E se eu pensar com essa cosmologia, eu vou poder entender a dinâmica e poder entender quais são as ferramentas que são adequadas para ela. Adiante, Wagner, por favor. Então, quais são as ferramentas que o colega perguntou antes, né? Nós temos a acupuntura das agulhas, nós temos a auriculoterapia, que são os microsistemas, que eles entendem como holograma, tu entende que cada parte do meu corpo, ela tem o meu corpo nele contido, né? Aqui na orelha eu tenho um homenzinho inteiro, no hara, no abdômen eu tenho um homenzinho inteiro, na minha mão eu tenho um homenzinho inteiro, no meu pé eu tenho um homenzinho inteiro. Então, cada parte do corpo contém, então, o todo. E eu posso acessar, então,
os órgãos internos, esses órgãos internos que fazem toda essa coisa maravilhosa para nós, através da aurícula, né? Ventosa. Ventosa é aqueles copos, vocês lembram das Olimpíadas, né? Os caras cheios de marquinha nas costas, né? Ventosa são também ferramentas da MTC que elas tiram a estagnação e as marcas. Uma ventosa também é outra coisa maravilhosa. A ventosa, porque marca de ventosa não é hematoma, é a energia perversa estagnada que eu puxei para fora, né? Então, a ventosa, colocada em pontos de acupuntura, ela gera a liberação do Qi e a saúde. A mesma lógica, a mesma. Então, nós temos a aurículo, a ventosa, a fitochinesa. A fitochinesa é específica, né? São ervas chinesas que têm a mesma função da movimentação. A dietética chinesa, que são os alimentos, né? A moxa bustão, que são o aquecimento de pontos, né? As massagens, que é o tuiná, que são pontos de acupuntura tuiná, ou o shiatsu, que seria o japonês, né? Mas que tem a mesma lógica do shiatsu, e o exercício do Qigong e o exercício do Tai Chi Chuan. O Qigong, que vai fazer exercícios respiratórios, lembra quanto que é importante o Qi do pulmão, né? O Qi do pulmão, ele nutre o meu Jin, nutre a minha essência, e o Tai Chi, ele vai movimentar os meridianos. Gente, o Tai Chi movimenta meridiano, e ao movimentar meridiano, ele movimenta a energia e nos traz saúde. Adiante, Wagner, por favor. E, de novo, a última frase eu vou reler para a gente pensar nela, né? A maioria das doenças da sociedade moderna resulta da falta de contato com essa energia do espírito. No lugar de amor, do amor, há medo, né? E ódio, fígado, né? Por si mesmo, pelos outros, pelo mundo. A doença da sociedade é uma decorrência da severa infelicidade dos indivíduos, do isolamento e da alienação. O medo é o principal bloqueio do fluxo do amor. O medo é a mãe da raiva e o controlador da alegria. Então, aí nós temos a geração, é o ciclo de geração dos 5 elementos afetados, em especial pelo medo e pela raiva. E isso conclui Jeremy Ross, que é um cara super legal na cultura contemporânea. Era isso. Então, obrigada. Vamos conversar. A parte mais importante. Não tontei ninguém, né? Muito bom, muito legal. Muito bom. Sensacional a tua apresentação. Nossa. Eu queria fazer uma pergunta. Olha, genial. Você escreveu algum livro sobre esse tema? Eu não sou boa em escrever, eu sou boa em falar, tá? Ah, é? Então, tá bom. Mas então, mais uma pergunta, já que você respondeu muito rápido, né? Eu vou fazer mais uma. Por exemplo, a pessoa faz uma sessão de acupuntura. Existe um intervalo de tempo para fazer a próxima sessão de acupuntura? A gente orienta que seja feito uma vez por semana, tá? No caso, assim, mas assim, não tem uma... alguns autores falam de que a gente tem que dar um tempo para o Qi entrar na sua circulação natural, né? Lembra do Wu Wei, né? Que tem a movimentação, movimento natural, né? Mas vamos supor, tá? Me chegou uma pessoa muito tensa, cheia de conflito, cheia de trauma, em trauma, assim, agora, tá? Vivendo uma situação dramática, tá? Com as costas travadas, né? Então, eu faço uma sessão, faço meu processo terapêutico da terapia cognitivo-comportamental para poder entender o que está acontecendo com ela e tal, né? E faço uma sessão com pontos na frente, né? Eu trabalho o Yin. Porque quando eu tonifico o Yin, eu estou tonificando tudo que ela tem de mais produtivo, né? Tonifico o Yin. Melhorou, mas não melhorou tanto. Sempre pergunto, né, depois da sessão, né? E aí, o que tu achou? De 0 a 10, né? Eu não quero elogio, só quero saber, de 0 a 10, quando ficou? Melhorei, mas melhorei, estou 60%, 70%. Então, vou marcar, então, uma próxima sessão. E aí, essa sessão já está num momento crítico, eu marco no dia seguinte, tá? Aí eu viro. Tá com dor nas costas, eu viro, né? Então, eu preciso, na verdade, trabalhar o yang dela. Né? E entendeu? Aí, ao trabalhar o yang, assim, ó, na minha prática, né, funciona. Mas primeiro eu tonifico o yin. Eu tenho que fortalecer o yin. Né? Para depois eu faço a movimentação de energia do yang, né?
Viu, Carmen? Antes de tudo, quando você vai tratar alguém, vai falar com alguém, você faz uma sessão prévia que não é acupuntura, é uma conversa. É porque, na verdade, a minha formação também é essa. Eu brinco, né, Roberto, né? Eu sou um combo, né? Bom, e a gente não pode assim esquecer. Eu sou grata a todas as minhas origens, né? Eu sou imensamente grata, né, à psicanálise, né? Mesmo que eu não trabalhe hoje com psicanálise, mas sou imensamente grata a Freud, a Lacan, Melanie Klein, Winnicott, a todos esses autores, sou imensamente grata, né? Eu fui paciente de divã, né? Então, eu sou grata a eles pela pessoa que eu sou e sou grata pela compreensão de mundo que eu tive, né? Também. Mas, assim, a minha prática de consultório é a terapia cognitivo-comportamental. Eu sou já foi visto, né? Não sei se percebeu, eu sou uma pessoa mais agitada, né? Então, eu preciso de coisas que aconteçam. E a terapia cognitivo-comportamental, ela acontece. Assim, porque você examina com a pessoa crenças nucleares, pensamentos, emoções e comportamento. Pá! E para mim, assim, o insight parece que é rápido, né? Então, a pessoa tem uma clareza do que ela está vivendo, ela tem uma clareza de onde que ela quer, para onde ela quer seguir, e aí com a acupuntura eu faço o resto, né? Legal. A última pergunta, não faço mais nada, tá? Eu Não, queria você pode saber, continuar fazendo. se não me engano, eu sou leigo, tá certo? Mas, se não me engano, o Reich, ele era um psiquiatra corporal, é isso? Eu não conheço muito ele, mas sim, pelo que eu sei, sim, tá? Não, então, eu queria saber se as técnicas que ele usa têm algo a ver com a acupuntura. Não vou te dizer porque eu não sei. Seria Ok, obrigado. um equívoco, Tá. não vou te dizer, Não, tá? é que você deu aula na PUC, e uma vez eu assisti uma palestra do pessoal da PUC falando sobre o Reich, e era exatamente a Mas psicologia tem várias corporal. PUCs, Mas é né? que o meu segmento da PUC, meu tempo de PUC lá, era Freud e Lacan. Ah, legal. Tá, É outra obrigado. coisa. Me Sim, é outra calo coisa. para sempre. É outra coisa. Assim, ó, eu fui paciente de análise de Lacan, assim, não de Lacan, mas de um lacaniano, né? A Uhum. minha análise foi com base de Lacan, né? Então, a minha formação de origem na psicanálise, né, foi de Lacan. Até porque muito tempo atrás, tudo que se tinha, essa é a minha origem é a psicologia social, né? Em função do IPF, né? Então, tudo que se tinha para estudar as questões da sociedade era a psicanálise, né? Ela dava conta, então, da psicologia das massas, né? Das dinâmicas. E como eu trabalhei no manicômio, crimes psicóticos, né? Então, o Lacan foi muito útil em função do crime das irmãs Papin, né? Que era crime de duas irmãs que tiveram um problema com a patroa lá, enfim. Se parecia muito com as questões do IPF. Então, nessa medida, eu estudei, naquele momento, Freud e Lacan, mas eu vou dizer assim, ó, de fato, eu me encantei, sou grata à psicanálise, mas eu me encantei com a terapia cognitivo-comportamental e me encantei profundamente com a acupuntura. Porque, assim, é uma cosmologia que tira a gente trabalha os dois hemisférios cerebrais, né? A gente trabalha com esquerdo e com direito, né? Porque não é o que a gente está acostumado a escutar na nossa prática na nossa vida cotidiana, né? Então, ele propõe um desafio. E tem uma coisa para mim que é fundamental, que é esse carinho com o meio ambiente. Não acho que todo chinês é carinhoso com o meio ambiente, né? Não sou doida de pensar isso, né? Mas a linha teórica, né, propõe que ou você cuida do meio ambiente... Nossa, aparece você aí. Opa, Ari, Aí, alguém está falando em paralelo aqui. ele que falou comigo. Ah, tá, ok. Olha, eu quero fazer uma pergunta. Diga, Rosa. Carmen, como é que você sabe que você é uma pessoa yin ou uma pessoa yang? E aí, bom, então, estava te dizendo, né? Primeiro, as mulheres, em geral, todos nós somos yin e yang, tá? Todos nós temos nosso elemento yin e nosso elemento yang. Isso tá dado, né? Mas, em geral, as mulheres são mais yin. São mais afetivas, mais acolhedoras, mais maternais, né? Em geral, a gente tem tendência a engordar, isso tem a ver com yin, né? Mas repara, eu não tenho tendência a engordar, mas eu tenho uma tendência gigantesca ao frio. E o frio é yin.
Entende? É assim, eu preciso muito do yang, do sol, do verão, do calor. Então, eu sou mais yin. Consegue entender, Rosa? Entendi. Tá? Por exemplo, né? Mas a gente Yes. também, até que assim, ó, o meu lado yang está aqui falando, entende? Meu lado yang está aqui me colocando, né? Me projetando. Meu lado yang faz com que eu trabalhe, meu consultório também. Mas tem o meu lado yin também, que é acolhedor, né? Legal. Então, todo Olha, mundo só para tem as lembrar, duas. olha, a Eliane já levantou a mãozinha, se puder levantar a mãozinha, ajuda. Vamos lá. Eliane, por Eliane. favor. Eu até coloquei meu questionamento. Bom, primeiro, eu gostei muitíssimo da apresentação. Não está E aí dando eu para te te ouvir. pergunto, não está dando para ouvir? Está cortando um pouquinho, mas Não tá dando. segue falando. Está cortando, mas segue falando. Está cortando, mas segue falando. E agora, está dando melhor? Melhor. Tá. Então, sobre o diagnóstico com o pulso, a língua, como que você lida com isso dentro da medicina tradicional chinesa? Assim. Eu passei por um terapeuta de medicina tradicional chinesa que eu não falava nada. Ele chegava, mostrava a língua, o pulso, e ele me tratava, me equilibrava, né? Infelizmente, ele não está mais ativo. É que pulso e língua são exames que se faz na MTC, tá? A língua, ela vai mostrar a minha qualidade dos órgãos internos. A língua, assim como os microsistemas, ela tem áreas e que demonstram como é que está a ponta do coração, as laterais, que é o fígado. Se quando eu mostro a minha língua, eu tenho marca de dente, se eu tenho plurocumbaço, tu entende? Então, áreas da língua também dão conta dos órgãos internos, né? O pulso radial, você consegue ver os órgãos internos no pulso radial. Tá? Os órgãos internos são coração, fígado, pulmão, né? Todos os órgãos internos, né? Assim, é uma técnica da MTC. Eu não sou boa nisso. Também, assim, sou bastante honesta para dizer eu não sou boa nisso. Mas, como eu tenho minha formação em psicologia, eu sou boa em escutar. Eu sou boa em ver, assim, no discurso do paciente, no relato do paciente, porque o teu terapeuta lá ele nem escutava, né? Ele só olhava a língua e pulso. Eu sou boa em escutar no relato do paciente qual o órgão energético que pode estar em desarmonia, entende? A gente tem que saber de que, né, a gente tem algumas limitações e tem algumas facilidades também, entende, Eliane? Mas assim, é uma prática da MTC. É uma prática da MTC considerando justamente todos esses critérios da cosmotécnica, né? Da cosmologia e da cosmotécnica. Perfeito. Mais alguém? Uma pergunta? Eu gostaria. Vai lá, Lúcia. Uma coisa que eu pergunto. Uma mesma pessoa pode mudar, ela muda muito com a idade. Na infância é uma coisa, na adolescência é outra, etc, etc. O que altera também nesses fenômenos todos? No yin, no yang, enfim. Então, quando a gente começa o nosso processo de desenvolvimento, né, a gente começa a entrar numa fase que é o outono, não é? Né, Lúcia? A gente começa a entrar... se a gente for acompanhar no nosso desenvolvimento de vida, o nosso envelhecimento, né, ou desenvolvimento de vida, as crianças têm relação com o elemento madeira, primavera. Quantas primaveras você faz, né? Né? Elemento madeira. Ou seja, é o fígado, é a planta que cresce, a planta que se desenvolve, né? É o início do yang, é o yang entrando em desenvolvimento. O jovem, né, que entra na maturidade, é o elemento fogo, né? É o verão. É o verão. Depois do verão, a gente vem o outono, né? Quando a gente entra na menopausa, querida, a gente está entrando no outono. E a MTC, em relação à menopausa, tem uma coisa bem interessante a dizer, né? Ela diz, mulher para de menstruar
lá pelos seus 50 anos, para ela poder ter mais 30 anos de vida saudável. Por quê? Porque eles entendem que sangue é shui, sangue é vida. E se você parou de menstruar, você está parando de desperdiçar sangue. Assim eles entendem, né? E, de fato, se tem um equilíbrio de yin e de yang, se teus órgãos internos estão equilibrados, se você não tem a ascensão do yang e do yin, né? O calorão, o fogacho que a gente sente quando está na menopausa é a ascensão do yang e do yin, né? Se você está com o teu rim harmonizado, não tem muito medo, né? Não tem muita raiva, né? Aí você não vai ter tanto fogacho, né? Então, aí você vai ter uma vida mais equilibrada também para poder viver mais uns 30, 40 anos, né? Então, e claro que a gente vai chegar um dia no inverno, né? Que a energia, a nossa energia, ela entra na Terra e dá possibilidade de surgir uma nova vida, né? Um dia a gente vai ter que sair desse planeta, né? Desse plano, né? Não sei se te respondi, Lúcia. Respondeu, sim, em parte sim. Mas o que eu pergunto é se a pessoa, ela, vamos dizer, numa certa época ela tem um diagnóstico. Entendi. E depois, em outra época da vida, a coisa altera muito. Sim, vai depender dos harmonias. São diagnósticos sindrômicos. Assim, a gente chama em MTC diagnóstico sindrômico. Não é o mesmo diagnóstico da medicina ocidental, né? Mas são diagnósticos, a ascensão do yang do fígado, a ascensão do yin do rim, ou deficiência do yin do rim, né? A gente vai ter diagnósticos sindrômicos e vai depender do momento que eu me encontro, qual o órgão interno que está lesado, se está em excesso ou está em deficiência. Está entendendo? Entendi. Vai depender do meu momento, se eu estou com algum órgão interno excessivo ou se estou com um órgão interno em deficiência. Né? Por isso que eu gosto de, assim, na medicina chinesa, na prática da acupuntura, primeiro tonificar o yin. Eu tonificando o yin, eu dou força para o órgão interno, né? E ele vai tender com mais facilidade a entrar em harmonia. Amália, você queria fazer uma pergunta, né? Carmen, eu queria te agradecer, porque eu adorei a sua apresentação. Eu vou te explicar por quê. Eu fiz uma formação em Jinshin Jutsu. Não sei se você conhece. Eu já ouvi falar, mas não conheço, mas é bem legal. Olha que legal. É muito rico. Eu fiz essa formação, depois eu deixei um pouquinho de lado e agora eu estou retomando, voltando a estudar. E eu percebi o quanto de similaridade existe naquilo que você apresentou. Então, me deu um estímulo muito grande para continuar estudando e praticando, porque, na realidade, eu continuei me auto-aplicando, mas parei, eu fazia alguns encontros, orientação de autoajuda, então eu parei com isso, e aí me deu uma vontade de retomar, estudar novamente. Então, quero te agradecer muito e me abriu uma portinha aí. Querida, eu fico contente de ser motivadora. A função do professor é ser motivadora, assim, então eu acho que né? E para o grupo, eu coloco também essa possibilidade de eu trazer o que vem a ser o Jinshin Jutsu, porque é uma coisa muito simples e muito útil, porque mexe com as mãos, a gente se auto-equilibra energeticamente, tocando alguns pontos, né? E isso ajuda muito a gente no dia a dia, né? Legal. Mas primeiro eu vou estudar mais. Vamos conversar depois, Amália. Tá bom. Bom, o Carmen, Rosa quer falar. Rosa, não, todo mundo tem prioridade. Carmen, obrigado. Vai, Rosa. A Carmen Você mora em São Paulo, Carmen? Não, querida, eu moro em Porto Alegre. Eu morei assim, na pandemia, eu morei em São Chico, mas teve um problema do frio lá, que foi quase, né? Tá. Né? Mas, então, assim, você só atende, por exemplo, online, né? Hoje, assim, com a pandemia, abriu essa possibilidade de atender online, né? E atender presencial. Mas as agulhas têm que ser presencial, né? Então, certo. Claro. Legal. Fábio. Obrigada, Rosa. Fábio Taioli. Oi, sou eu. Muito legal a apresentação, parabéns.
Eu tenho uma questão, Carmen, o seguinte, como que na medicina tradicional chinesa entra o fator genético? Então, o fator genético tem a ver com Jin, né? Lembra que, assim, eu não sei se eu não estou te vendo, Fábio, não sei o jeito que você está, mas... Não, ele não está aparecendo, ele está sem Tá sem imagem. câmera, Aqui. tá. Ok, Estou mas sem tá bem. câmera, desculpe. Ele está sem câmera. Tá, tranquilo. Tentando localizar de onde é que está a pessoa, estou com uma alucinação negativa, né? Então, Fábio, assim, ó... Não está perdendo nada, viu, Carmen? Oi? Você não está perdendo nada, não ouvindo. A gente sempre perde alguma coisa, né, Fábio? Mas, Fábio, assim, me acompanha, né? Eu falei de início, tá? A questão do Jin, né? Da essência. A essência é a energia que eu recebi do pai e da mãe, né? Então, claro que os chineses não falavam em fator genético, né? Mas eu posso pensar em fator genético que está dentro do Jin, né? Aquilo que eu recebi de herança. Aquilo que eu recebi de herança é o meu fator genético, né? Mas aquele meu tesouro que eu recebi, o que eu vou fazer com o meu tesouro, né? Que encaminhamento eu vou dar? Como é que eu vou cuidar dele, né? Como é que eu vou gastar esse tesouro também, né? Eu vou gastar de uma forma equilibrada. Sim, eu posso gastar fazendo coisas legais, né? Estudando, né? Fazendo coisas legais, estou gastando o meu Jin, né? Mas eu estou fazendo coisas legais que também me nutrem, né? O Jin é limitado, né? O Jin não é para sempre, a vida não é para sempre. É aquele ciclo também que eu falava, né? De nasce, primavera, cresce, né, verão, depois começa a entrar na vida adulta, né, que é o outono, depois entra, né, no envelhecimento, outono, e depois passa para o inverno, que é o elemento água, né? Então, o meu Jin um dia vai acabar também. Só que nesse Jin tem os componentes de pai e mãe. Talvez eu possa pensar nisso, né? Se eu tenho um pai e mãe que são excessivamente bravos, né? Que tem essa ascensão do yang do fígado bastante grande, eu posso ter vulnerabilidade para isso, não só por convivência, mas também porque talvez o meu Jin tenha relação com isso, né? Pessoas, tá, Fábio, que têm cabelo branco muito precoce. Eu tenho cabelo branco, mas eu tenho idade para ter cabelo branco, né? Minha idade é compatível com cabelo branco, né? Então, meu Jin gastou já, mas é Jin gastar mesmo. O meu é precoce. Quem é precoce? O meu é precoce. É muito precoce, Com certeza. Tem meninos, né, que têm 16 anos com cabelo branco, né? Ninguém tem 16 anos, né? Eu posso pensar que aí o cabelo branco, cabelo que tem a ver com energia renal, o cabelo branco do menino, o menino está com o Jin para cuidar mais do seu Jin, né? Porque a essência renal dele é mais fraca, né? Segundo a medicina tradicional chinesa. Bom. Ok, muito obrigado. Explica a situação. Carmen, são 3 coisas que gostaria de rapidamente perguntar. Uma é a questão da digestão. No enfim, onde impacta, o que pode ser feito. A outra, que é muito comum no age group aqui nosso, dores articulares. E a terceira, que é uma preocupação, né, para o futuro, Alzheimer. Tá. Enfim, se tem algo... Sim. Boa pergunta. Repara, né? O cérebro é o mar das medulas, tá? O cérebro é o mar das medulas. As medulas são nutridas pelo rim. De novo o rim, né? Porque o rim é o cara, né? O rim é ali que abriga meu portão da vitalidade, é ali que abriga meu Jin, né? Ele é a fonte de todo o yin, de todo o yang, né? Então, o rim é o mar das medulas, né? Se eu quero prevenir o Alzheimer, na medicina chinesa eu tenho que melhorar a minha qualidade renal. Para isso, então, eu preciso fazer atividades respiratórias e uma boa alimentação. E uma boa alimentação, aí isso já entra numa outra aula, né? A aula sobre dietética chinesa, né? Quais são os elementos que nutrem o yin do rim, né? A gente sabe que as nozes nutrem o yin do rim, né?
Então, são alimentos que têm semelhança com o rim, vão nutrir o rim, segundo a medicina chinesa, né? Então, alimentação, respiração, vai melhorar e vai tentar, assim, prevenir o nosso Alzheimer, né? É uma garantia, né? A vida não tem garantia, vai melhorar e prevenir o nosso Alzheimer, né? As articulações, né? As articulações têm conexão, então, com o nosso osso e nosso tendão, né? Ossos têm conexão com o rim, de novo, né? Viva o rim, né? Tendão com o fígado, né? Então, alimentos também relacionados com o fígado e com o rim podem melhorar o nosso tendões, mas assim, ó, a coisa mais prática, né, é a moxa, né? A moxa é maravilhoso, né? Ótimo. A moxa é maravilhoso. E o estômago? O estômago, de que jeito assim o estômago? É gastrite? O que seria isso? Não, acidez. Acidez. Está relacionado, invasão do fígado, mas de qualquer forma é preocupação, né? Porque o estômago é um órgão associado ao baço. O baço se desequilibra com a preocupação. Começar a botar as coisas mais, agir mais, entende? Planejar e agir, não ficar ruminando, né? Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria fazer uma pergunta. Vai. Existem diferentes técnicas para a acupuntura? Ou seja, se um camarada vai lá com um problema, se ele vai em um acupunturista ou outro, o tratamento é sempre o mesmo ou pode ser diferente? Primeiro a gente tem que pensar, a gente tem a acupuntura chinesa e a japonesa, né? Já são técnicas diferentes, né? É a mesma cosmologia, mas são técnicas de inserção de agulha diferente, né? Para começar, né? A inserção chinesa é mais profunda. Não é coisa para brasileiro, né? Ela dói. Também já fui paciente de acupunturista chinesa. A acupuntura chinesa dói. Eles colocam fundo a agulha, né? E a pessoa é magrinha, né? O risco de pegar um tendão é gigantesco. Se a pessoa fosse gordinha, né? Tudo certo. Mas a pessoa é magrinha. E a acupuntura japonesa, ela é mais superficial. Eu prefiro uma inserção mais superficial que nunca machuca o paciente. Sempre, né? Porque repare que eu falei, né? O meridiano, ele não está só, ele conecta o exterior com o interior, né? Então, eu posso fazer uma inserção mais superficial que eu vou pegar, se eu pegar o ponto certo, né? Eu vou pegar o meridiano também. Então, tem essas duas. Agora, veja bem, né? Tu falou assim, que um acupunturista faz uma seleção de pontos ou se fosse faz outra, né? Vai depender de como que o acupunturista está. Vamos supor que o acupunturista só trabalha com vasos extraordinários, né? Ele trabalha só com 2 pontos. Ele vai trabalhar só com vasos extraordinários. Vamos supor que ele trabalha só com 5 elementos, né? Ele vai trabalhar, então, com o movimento energético dos 5 elementos. Vai depender, então, do foco que o acupunturista tem. Entende? E a ideia da acupuntura com eletrodos, que, enfim, tem alguns médicos que usam isso. É legal, assim, mas assim, a minha experiência, né? Eu tenho também eletroacupuntura, né? Que eu coloco com eletrodos, né? Sem agulha, sem inserção de agulha. Eu tenho laser, né? Só com eletrodos, né? Existe literatura que fala que a eletroacupuntura, ela gera deficiência do yin. Lembra que eu falei antes? Sim. Força primeiro. Se gerar deficiência do yin, eu tô colocando o paciente numa situação delicada, né? Eu já não uso a eletro, eu tenho 3 aparelhos de eletro no consultório, são lindos, maravilhosos, tá guardadinha, porque pelo sim, pelo não, eu não uso, né? Se tem literatura que fala, tem artigo que fala, né? Que a eletro pode gerar uma deficiência do yin, isso vai gerar uma estagnação de energia, então eu não vou usar. Muito bom. Né? Há quem diga também, Roberto, tá? Que
que paciente com câncer é estagnação de energia, então eu posso botar o fígado 3, tá? Eu devo botar o fígado 3, tá? Porque o fígado 3 vai gerar movimentação de energia. O 4 gates, né? Os 4 portões, né? IG4, F3 geram movimento de energia, né? Mas também existe literatura atual, né? Que fala, artigo científico que fala que se eu movimentar por demais energia no paciente com câncer, pode movimentar o câncer também. Não quero, né? Então, tá? Então, assim, vai ter opiniões diversas entre acupunturistas, né? Eu procuro ler os artigos e aquilo que tem opinião contrária, né? Aquele protocolo, eu não faço. Tá. Bom, Né? Carmen, queria agradecer muito, já são 9h30. Eu queria depois combinar com você um workshop sobre a moxa, se é possível. Não? E eu entro em contato com você, tá bom? Pra gente perfeito. Vai ser feito. Legal, bom, agradeço muitíssimo, foi ótimo. E, além do mais, você é extremamente simpática ao falar, é cativante, foi maravilhoso, super legal. Parabéns, Carmen. Obrigada. Obrigada, Carmen. Obrigada, tchau. Tchau, pessoal. Parabéns, Semana que vem. Tchau, tchau. Semana que vem nós vamos ter sobre cromoterapia, tá? Oba! Valeu. Obrigado, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau.